Olá, vamos falar então do pipeline de liderança. Pipeline de liderança, em inglês, pipeline quer dizer ondas, né? Em algumas situações, níveis, mas o conceito do pipeline de liderança, do Rancharan, é um conceito onde ele estabelece níveis diferentes de liderança, cujos níveis vão definir características diferentes para cada nível que você tiver atuando. Então, os pipelines de liderança seriam esses níveis, inicialmente, né, o líder cuida de uma equipe, depois ele sobe, daí ele tem líderes abaixo dele, são esses patamares aí que vão sendo estabelecidos. E por que é importante você ter essa percepção? Por que é importante um líder conhecer? Né? Porque o pipeline de liderança ele tem um conceito de você se ver como líder, de você se enxergar com clareza a posição onde você está e o que você precisa fazer em cada pipeline. Então, fazendo aqui, compartilhando aqui o nosso modelo de liderança 4.0, que é o modelo que eu trabalho. Um dos primeiros itens que a gente conversa é exatamente esse aqui, né, de como ver-se como líder. O líder precisa primeiro fazer algumas mudanças do seu modelo mental para poder se entender nessa posição. O Rancharan, ele colocou uma coisa muito importante, e isso a gente acaba percebendo na prática como é comum a gente ver as pessoas terem esse tipo de dificuldade, né? E ele coloca essa frase aqui, que os fatores de sucesso que levaram a pessoa a chegar num estágio de liderança não é o mesmo que ela vai precisar para o estágio seguinte. Isso traz um contexto todo maior, no sentido de habilidades que você tem que desenvolver, de modelos que você tem que colocar. Então, os níveis de liderança que o Rancharan coloca, né? E aí as mudanças de pipeline são fundamentais para identificar o que o líder precisa pensar, são esses daqui, né? Esses 7 níveis. Primeiro, a liderança de si mesmo. Segundo, liderança de outros. Então, você tem um gerente que tem coordenadores abaixo de você, né? Ou supervisores abaixo, enfim. Liderança de líderes, liderança funcional, liderança de negócios, liderança de grupo, liderança corporativa. Esses níveis, obviamente, vão subindo de acordo com o tamanho da empresa, enfim. Então, hoje nós vamos falar só aqui das duas primeiras passagens, que são as passagens que a gente observa, que as pessoas precisam observar justamente nessa questão de mudança de modelo mental. Então, as passagens de liderança, ou as passagens de pipeline, como o Rancharan fala, são 6. Né? Então, a primeira, você era um líder individual, líder de si mesmo, né? Um bom analista, né? Um bom vendedor, um bom técnico, um bom engenheiro, e passa a liderar um time. Então, aquilo que te fez ser um bom analista não é o que vai te fazer ser um bom líder de time. Senão você fica preso naquela visão de ser um analistão. Eu sempre chamo de um analistão. A pessoa que saiu da posição de profissional individual, passou a liderar o time, mas não mudou o modelo mental, continua sendo um analistão. A segunda passagem de liderar outros para liderar líderes, e assim por diante ele vai fazendo. Qual é o ponto fundamental que o Rancharan nos traz nesse livro Pipeline de Liderança? Que você precisa adaptar o seu modelo a partir de 3 pontos fundamentais. Primeiro, quais são as habilidades desse novo pipeline? Como que você aplica o seu tempo? Como que você estabelece o seu tempo em função daquilo que você precisa fazer? E terceiro, quais são os seus valores profissionais? Vamos lá. Falando aqui dessa primeira mudança, a primeira passagem, é uma das passagens mais complexas, né? Que a pessoa foi um bom profissional, estabeleceu um bom caminho para se destacar diante do grupo, e aí ele recebe aquela promoção, puxa, eu vou ser líder de pessoas. Nesse momento dessa virada, ele tem que reformular
tudo o que ele pensa e tem que aprender uma nova atividade, porque justamente essa mudança de pipeline vai fazer com que ele tenha que ter novas habilidades, novos aplicação de tempo, tem que mudar como ele organiza o tempo dele e os valores profissionais que ele tem aqui. Vamos, então, enxergar como é que funciona isso. Ele sai de colaborador individual e passa para ser um gerente de primeiro nível. Aqui, o nome não se pega muito no nome. Pode ser coordenador, pode ser supervisor, pode ser o nome que quiser. Mas o importante ele era antes um colaborador individual, que ele tinha lá um domínio técnico na área de atuação dele, né? Ele sabia trabalhar em equipe, sabia ter bons relacionamentos para ter benefícios e resultados pessoais, utilização de ferramentas, processos, procedimento da empresa. Ele era um expert nisso, fazia muito bem feito o seu trabalho, e aí, por isso, ele foi promovido. Quando ele é promovido, ele tem que mudar as habilidades que ele tinha, que se ele continuar sendo um técnico, se ele continuar focando nas habilidades dele, ele vai sufocar a equipe, ele vai fazer com que a equipe não cresça e provavelmente vai acontecer aquele fenômeno da equipe se encolher e o líder, né, ter que fazer tudo sozinho, né? O líder herói que a gente chama, né? Então ele tem que mudar porque ele precisa de novas habilidades. E essas novas habilidades têm a ver com planejamento, projetos, orçamentos de equipe, definição de cargo. Ele tem que olhar agora para o que é a definição do cargo que ele está colocando, selecionar novas pessoas, ele tem que formar um bom time, né? Ele tem que saber juntar as peças para ter um time forte, um time coeso. Ele tem que saber delegar para as pessoas, e ao contrário, né, o colaborador individual ele não delega, ele faz, ele puxa as atividades para si. Quando ele muda para ser gestor de uma equipe, ele tem que delegar, tem que fazer o time jogar bem, tem que saber fazer avaliação de desempenho, coaching e feedback, dar feedback para as pessoas, formar essas pessoas para que elas se desenvolvam. Ele tem que pensar em remuneração, em motivação, comunicação, clima organizacional, relacionamentos dele para baixo, horizontalmente com os pares, né, para organizar a atividade e obter recursos necessários para o desempenho da equipe. Então, o que ele fazia, as habilidades que ele tinha como analista, ele precisa agora mudar todas essas habilidades e desenvolver novas habilidades para esse papel novo que ele está exercendo. Outro ponto que o Rachandra coloca, né? Aplicação de tempo. Aplicação de tempo. Quando ele era um colaborador individual, bastava que ele se preocupasse com a disciplina diária, prazo na entrega dos projetos, agenda, follow-up, enfim, ele organizava o tempo dele nas entregas pessoais. Agora, ele passa a ter que dedicar tempo para planejamento, para cronogramas, principalmente disponibilizar tempo para os subordinados, tanto solicitado por eles quanto solicitado por você, né? Muitos líderes me perguntam assim, mas, puxa, como é que eu sei se eu estou agindo bem ou não com o meu time? Você dedica tempo para eles? Você conversa com o time? Você está conectado com eles? Porque a aplicação de tempo aqui define qual é a tua prioridade. Se você fica só na gestão, né, e não tem tempo para as pessoas, você não está exercendo o teu papel de líder, né? Definição de prioridades para a unidade, para a equipe, comunicação externa com pares, com outras unidades, alinhar, né, as atividades de vários times junto com outros pares. Isso também é uma necessidade de aplicação de tempo nessa passagem, e também comunicação externa com clientes, fornecedores, enfim, isso é um papel do líder também. E aí, o terceiro ponto que o Rachandra coloca são os valores que tem que mudar. Então, você obter resultados por meio de domínio profissional era o teu papel quando você era um bom analista, qualidade técnica, né? Alta qualidade técnica, específica da área de atuação, e aceitar os valores da empresa. Você fazendo isso, você se destacou e se destacava como um profissional importante. Agora, como gerente de primeiro nível, gestor de primeiro nível, você precisa obter resultados por meio dos outros.
Essa é uma das mudanças mais difíceis, né? Que uma pessoa passa nessa mudança de pipeline. Ele dava resultado antes, só que agora ele não vai mais dar resultado. Quem tem que dar resultado é o time dele, é o time que trabalha junto com ele. Ele passa a ter que ter sucesso, não através da sua qualidade pessoal, mas sim o sucesso dos subordinados. A fonte de sucesso de um líder é o sucesso dos subordinados. Quando o time vai bem, quando as pessoas estão se desenvolvendo e estão crescendo, significa que ele, como líder, está exercendo um bom papel. Ele tem que se desenvolver em métodos gerenciais, em organização de processos, ver o sucesso da unidade, né, do time dele, como realmente um ponto fundamental dessa nova fase. Ele tem que se ver como gestor. Ele tem que se enxergar como líder, que é esse o ponto que a gente está trazendo aqui para vocês. Integridade visível, né? O Ranchana fala muito dessa questão da integridade, e buscar ser espelho através de exemplos de atitudes e comportamentos. É outra coisa importante de mudança de valor profissional, de mudança de pipeline, de mudança de valores, quando você passa a ser exemplo para os outros e, através do teu exemplo, você leva o teu time junto com você. Então, essa primeira passagem, ela tem essas características e alguns elementos que o Ranchana coloca. A partir do momento que você se destaca, né, como líder de primeiro nível, né, então você conseguiu fazer bem esse pipeline, você passa a ser visto pela empresa como alguém que pode subir um pouco mais dentro dos pipelines. E aí você encontra a segunda passagem que eu quero comentar aqui também, do ponto de vista do Rancharan. Essa segunda passagem também é muito sensível e eu vejo muita gente parando aí na passagem. Ele muda para ser líder de líderes ou líder de gestores, mas ele continua com o pensamento de líder de equipe ainda lá atrás. Como é que isso funciona? Basicamente da seguinte maneira: ele tinha lá uma área específica que ele cuidava, né? Então, vamos dizer ali que ele tinha ele e mais 5, 10 pessoas no time dele, e ele desenvolveu ao longo do tempo uma capacidade de gerenciar bem esse time. Só que ele tinha pares, tinha 2, 3, 4 pares, outros coordenadores também, e aí ele passa a ser um gerente. Estou dando um exemplo aqui. Ele passa a ser gerente desses coordenadores. Mas ele não desgruda do time que ele estava lá antes, né? O time dele, que era o time dele. O que acontece? Ele abafa o novo coordenador e não dá atenção para as outras áreas, que são áreas que ele não tem tanto domínio, que não são as áreas originárias dele. E aí ele passa a se atropelar, porque ele fica dando foco mais para o antigo time dele, né? E não amplia a sua visão, e se esquece que agora ele não é mais líder de uma equipe, ele é líder de 4 ou 5 líderes, e esses líderes têm a sua equipe. Então ele tem que rebobinar a mente dele para que ele se foque no desenvolvimento dos seus líderes. Então, é uma outra habilidade, são outros valores profissionais. A aplicação de tempo tem que mudar, porque ele tem que ser agora um líder formador de líderes, para que esses líderes consigam gerenciar suas equipes. É como se ele mudasse de pipeline, e agora ele teria que ajudar esses líderes a mudar os pipelines que eles estavam antes também de serem analistas e passarem a líder de equipe. Então, quais são as mudanças que são necessárias? Bom, ele aprendeu lá, como gerente de primeiro nível, né, a planejamento, descrição de cargo, como a gente comentou agora há pouco, e aí ele conseguiu estabelecer um bom trabalho junto com o time dele. Só que agora ele está numa outra posição, ele é gestor de gestores, gerente de gestores ou líder de gestores. Então, ele tem que aprender a selecionar e treinar os gerentes do primeiro nível. Entende como muda? Certificar-se de que os gerentes do primeiro nível prestem contas pelo trabalho gerencial. Então, ele tem agora um time de líderes que lideram pessoas.
Distribuir recursos entre as unidades, então ele tem que olhar igualmente para todos os times que ele está gerenciando. E administrar as fronteiras que separam as unidades que reportam diretamente com as outras partes do negócio. A mesma coisa. O líder de primeiro nível precisa aprender essa horizontalidade, o gestor de gestores muito mais ainda, porque ele já tem, né, vários líderes abaixo dele. Ele tem que pensar também na aplicação de tempo dele, que antes estava muito voltada para o time, agora é voltada para novos líderes. Dedicar tempo para a seleção de novos gerentes. Observar, né, na empresa, ou nas áreas dele, ou em outras áreas até, aonde tem aquele líder que está se despontando para ele trazer, talvez, num processo de seleção, né, ou observação de talentos da equipe. Ele precisa ter tempo para ser coaching dos gestores, para que eles façam a primeira passagem do pipeline. Entende? Ele muda de patamar e precisa ser treinador de líderes, formador de novos líderes, e não mais gestor de equipe. Contato com gerentes de outras áreas, para ter percepção do posicionamento dos seus gestores, então ele precisa horizontalizar mais ainda do que na primeira passagem. A segunda passagem, ele se torna um gestor de gestores. Então, ele fica com uma visão mais ampla da empresa. Então, ele tem que aplicar tempo para isso. E nos valores profissionais, o Rancharan comenta o seguinte, né? Que ele aprendeu a obter, os valores dele mudaram para que ele tenha resultado através dos outros, sucesso através dos subordinados diretos, etc, 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 como eu comentei agora há pouco. E agora ele tem que ter o foco na formação do espírito de equipe dos seus colaboradores diretos. Isso é uma coisa importante. Eu sou gestor, eu tenho 4 coordenadores, eu tenho que fazer com que esses 4 coordenadores sejam um time. O meu time agora são esses 4 coordenadores. Cada coordenador tem o seu time, mas eu tenho que formar um espírito de equipe entre os meus coordenadores, para que eles possam ter um bom alinhamento e fazer um trabalho de primeira qualidade. Então, a formação do espírito de equipe dos colaboradores diretos é papel do gestor de gestores, do gestor de líderes, do líder de líderes. Fortalecer os gestores da equipe para que eles aprendam a atuar como gestores de primeiro nível e não ir direto para a equipe o tempo todo, sabe? Bypassar o gestor, querer o contato com o time, esquecendo que tem ali um líder, senão você vai abafar esse cara. E esse cara pode não conseguir, a equipe pode não dar bola para ele também. Pense o seguinte, uma coisa, né? Para a equipe que tinha contato, né, contigo quando você era coordenador, agora você passa a ser gerente, ela vai querer manter o contato contigo e vai esquecer o coordenador novo, que é o teu subordinado. Então, é importantíssimo que você tenha uma tratativa aos poucos, né, faça uma transição para que esse time se ligue no seu subordinado, que é coordenador deles. E você agora passa a ser gerente de todos os 4 ou 5 coordenadores que você tem. Ter a percepção do seu papel de responsável pelos recursos e condições das unidades. Então, agora você tem que pensar que todos os seus coordenadores, você tem 4 áreas, 5 áreas, e você tem que ser um gerente para todos eles, né? E ampliar a visão para um foco interdepartamental. Quanto mais você sobe na organização, mais você tem que olhar o todo, mais visão estratégica você tem que ter. Então, essa segunda passagem, ela traz essa necessidade, né, de você desenvolver essas habilidades novas quando você faz a primeira passagem e depois, quando você faz a segunda, você também se tornar um líder de um nível maior. O que às vezes eu vejo nas empresas? Eu vejo líderes que estão, né, na segunda passagem, lá no terceiro nível, ele é líder de líderes, mas ele não atravessou nem a primeira passagem ainda. Né? Ele ainda é um analistão, ele ainda gosta de ir no detalhe. Não que não possa, tá, gente? Não é que não possa ir. É importante você ter contato com a base, mas desde que você respeite a posição
do seu coordenador, né, do líder que está ali, para que você não enfraqueça a posição dele. Você, como líder de líderes, tem que fortalecer os seus líderes e não enfraquecê-los com a sua presença. E às vezes é um pouco sedutor, né? Às vezes é um pouco sedutor, você quer contato com o time, porque você gostou, você aprendeu a lidar com isso, aí você tem que ficar um pouquinho mais distante. Quando eu falo distante, é nos processos de gestão, não distante do time. Você pode circular, você pode estar com as pessoas, você pode conhecer o que está acontecendo na base. Eu acho que é sempre importante, em qualquer nível da organização, você conhecer o que está acontecendo na base. Na teoria Lean, eles usam, né, o termo que é o termo chamado Gemba. Gemba é onde as coisas acontecem, entre aspas, ali, o chão de fábrica. E tem que estar perto, tem que estar sabendo o que está acontecendo, mas respeitando a posição do seu líder, porque ele é que lidera o time, né? É ele que coloca. Esse cuidado você tem que ter quando você faz essa segunda passagem aí do pipeline. Então, gente, era esse o recado que eu queria falar aqui sobre o pipeline de liderança do Rancharan, perceber bem essas mudanças. Existem as outras mudanças dos outros patamares, né, as outras 4 passagens que o Rancharan fala, tem no livro dele, mas o foco nosso aqui era falar dessas 2 primeiras passagens, que são as mais comuns que a gente vê, as pessoas aí passando a todo momento e tendo essas dificuldades de ficar preso no pipeline anterior, né? De não fazer essa mudança de modelo mental. Então, você tem que se enxergar no papel que você está, no pipeline que você está. O que é requerido nesse pipeline? É requerido que agora eu tenha sucesso através do meu time. Então, vou formar esse time, fortalecer o time, desenvolver o time. Agora, eu passei a ser líder de líderes. Então, eu tenho que formar esses líderes para que eles sejam grandes líderes de time e você um formador de líderes. E assim, sucessivamente, vão acontecendo essas mudanças. Ok? É isso aí, pessoal. Um abraço grande para vocês aí. Tchau.